E aí, Estamos conectados. pronto. Olá, Larissa, seja muito bem-vinda. E desde já, muito obrigado por você abrir um espaço para falar com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. Tá me ouvindo bem aí? Sim, muito bem. Você também está me ouvindo? Então, tá tudo certo. Então estamos conectados mesmo. Então estamos conectados. Olha, Larissa, você é uma musicista de mão cheia. Eu acho que a gente vai ficar aqui umas 3 horas conversando, porque é tanta coisa, tanta informação. Mas calma, tô brincando, a gente vai ficar tudo isso de tempo, porque eu nem consigo. Você quer dizer que eu já tentei ficar mais de 1 hora, mas não consigo ficar assim Eu acho bem muito cansativo tempo. também, confesso. Mas a gente vai ter um tempo muito legal aqui. Muito legal. E me fala uma coisa, eu vou fingir que eu não sei de nada também, tá? Vou fingir que eu não li nada, que eu não sei de nada. Vou fingir assim que eu não sei. Aí a gente vai conversando e vai adquirindo mais informações. Mas você é de Minas Gerais, é isso? Nascida e criada ou não? Eu nasci em Tuiutaba, Minas Gerais, e a minha família se mudou para Uberlândia. Vou te contar a história do início, peraí. A gente Isso, morava vamos em fazer uma linha do Piaçu. tempo. Vai, vamos fazer uma linha do tempo. Vamos lá. Vai ser um documentário, gente, ao vivo aqui da Larissa. Vai ser um documentário. Mandar um abraço aí pro povo de Minas, de Piaçu. E Piaçu é uma cidadezinha muito pequena que fica ali do lado de Tuiutaba, de Capinópolis. E ali em Piaçu não tinha hospital na época e tal. Então, mamãe foi para Tuiutaba para fazer a cesariana, né? Então, precisava fazer cesariana. Então, nasci em Tuiutaba porque em Piaçu não tinha hospital. Aí mudamos para Tuiutaba. Meu pai tinha uma fazendinha em Piaçu, faliu, perdeu tudo. Fomos para Tuiutaba. E ali em Tuiutaba fiquei alguns anos, até os acho que 13 anos, mais ou menos. Acho que até menos, 12 anos. E aí fomos para Uberlândia, porque meu pai inventou de novo de mudar para Uberlândia para tentar a vida ali. E aí a gente fala assim, a família toda, né? Eu, minha irmã, minha mãe e meu pai, moramos em Uberlândia durante muito tempo. E foi em Uberlândia que eu me formei, na UFA, Universidade Federal de Uberlândia. Eu me formei em violão clássico, violão erudito. E aí, depois de muito tempo ali em Uberlândia, trabalhando na noite, trabalhando em bandas, etc, 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 já formada, eu decidi para tentar a vida em São Paulo. Quando chego em São Paulo, aí encontro Então você já veio Uau. aqui, já deu uma passada por aqui. Pois é, mas parece que São Paulo não gostou muito de mim, não, viu? Mas São Paulo. imagina que isso. Só se for os outros, porque eu gostei. Não, mas falando sério, São Paulo eu falo, uma selva de pedra. São Paulo. É. Em São Paulo, quando você chega sem nada, assim, sem conhecer pessoas e sem fazer esse link aí com várias pessoas e várias E é muita casas, gente etc. também. A cidade é muito grande. É, eu me senti um grãozinho de areia, não que eu não seja hoje, continuo sendo, mas em São Paulo eu era um grãozinho de areia totalmente perdido ali num monte de outras coisas. E aí eu recebi uma proposta para vir para Brasília, que era para substituir uma cantora numa banda baile, na Joy Band, na época. E acabei ficando em Brasília. Eu gostei muito da cidade, uma cidade boa para trabalhar. Acabei me apaixonando aqui pelos ares de Brasília. Aí eu Olha, sou meio muita que gente fala bem, viu? Eu nunca fui em Brasília. Muita gente fala bem, mas eu nunca fui em Brasília, não. A Brasília sai muito nos noticiários por coisas muito feias, né? É, Mas, é verdade. mas o povo de Brasília, gente, não tenham medo de Brasília. O povo de Brasília é muito legal. Entendam que a questão não querendo entrar em discussões políticas, mas só explicando para vocês aí que tem o centrinho ali, vamos chamar de centro, porque Brasília não tem centro, né? Mas tem ali o meio do avião, que é ali na esplanada, que é onde que ficam ali reunidos os políticos, onde a política acontece na cidade. É bem no miolinho ali, né? Eu estou em Águas Claras, por exemplo, que é uma cidade satélite, bem tranquila, perto de Taguatinga, Ceilândia, que o bom é muito bom, gente. Então, o Brasília é muito mais do que aparece nos jornais, é muito mais do que o plano piloto, é muito mais do que aquele eixo ali onde ficam os políticos. Então, é muito legal, a cidade tem muitas coisas culturais. É isso mesmo que tá falando aí. Maria falou uma cidade maravilhosa, cheia de Sim, talentos. Marília. Cara, é muito bom. Tem uma galera aqui, hein? É isso aí, gente. Vai compartilhando também. Mas venha para Brasília, Brasília é bom. Que bom, coisa que mudança radical nessa sua vida, né? Uma mudança radical. Mais que isso, né, o Larissa, faz parte da vida do músico, né? Se o músico não tem essa noção de que, olha,
eu vou ser músico, mas não vou ter feriado, eu não vou ter sábado, não vou ter domingo, eu não vou ter esse negócio de estar no aniversário de alguém, no casamento de fulano de tal, eu vou estar viajando, vou estar em turnê. Então o cara tem que ter esse psicológico, porque senão depois a pessoa acaba falando, poxa, mas eu acabei perdendo tanto tempo com a minha família, perdendo tempo com isso, com aquilo, mas é a vida do músico, não tem como fugir disso, né? E às vezes pra gente se arriscar, para poder chegar num objetivo, tem que ter essa mudança de local, tem que ter essa mudança de mente, tem que ter um psicológico muito preparado para isso, né? O músico. Que ele sabe que ele vai ter que se arriscar, sabe que às vezes não vai ganhar o cachê que falou que iam dar, sabe que vai ter muitos perrengues, né? Cara, é pesado, assim. Tem umas histórias aí, enfim, tem umas lutas que a gente passa na vida. Mas é interessante o que você falou, né? É sempre assim, tem a festa da família, a Larissa não pode, porque você tá tocando. Aí tem o batizado, eu sei que a Larissa não pode estar tocando. Com o tempo, eu meio que aprendi a dividir um pouco as coisas, porque chega numa hora que você percebe que você também ficar rico é muito difícil, sabe? Ficar rico com música é igual no futebol, por exemplo, é para pouquíssimas pessoas, né? Poucos conseguem ficar muito ricos, é a desigualdade que existe no mundo e no nosso país, a desigualdade social. É. Mas você consegue viver bem. Então eu aprendi que de repente, eu não ia ficar milionária, aceitei isso, falei assim, quer saber de uma coisa? Família em primeiro lugar. Então hoje em dia, eu coloco a minha Sim. família em primeiro lugar. Eu nunca me arrependi de passar tempo com a minha família e perder alguma oportunidade que porventura poderia acontecer. Já aconteceu o contrário, depois que minha mãe morreu, eu fiquei um tempo um pouco chateada. De vez em quando aparece isso no meu pensamento ainda, de às vezes ter deixado de ir para Uberlândia visitar minha mãe, de ficar mais tempo com ela, e porque eu estava tocando, porque eu estava trabalhando. Mas ela entendia, eu tenho essa consciência que ela também tinha essa ciência de que a minha vida era assim, de que a profissão que eu escolhi era dessa maneira. Mas eu tento balancear um pouco isso, né? Porque a gente tem que usar as coisas que a gente aprende para conseguir viver melhor, né? Viver de uma maneira mais tranquila. Então, hoje em dia eu falo não. Hoje em dia eu falo, às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar assim, não, porque eu vou ficar em casa com a minha esposa, né? Então eu falo assim, não, não posso, minha agenda tá fechada. Ponto final. E aí eu falo não mesmo para ficar em casa, para ficar com os meus sobrinhos, para ir para Uberlândia uma vez por mês, ficar com todo mundo lá. Então, hoje em dia eu tenho essa mania, assim, de me dedicar um pouco mais à família do que simplesmente ao trabalho, 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 trabalho. O que também a pandemia nos ensinou um pouco, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse ficar tão parada na vida, assim, e na época da pandemia eu fiquei muito parada, numa época que eu estava fazendo só evento. Bem difícil mesmo, eu imagino. Mas eu aprendi também a aprender a gostar de trabalhar um pouco menos, né? E de levar a vida de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, eu acho que foi positivo, né? Então tem esses lados aí. Legal. E você também estudou muito aí o violão e também deu aulas e ainda dá aulas, é isso? Hoje em dia eu só tenho um curso online. Eu não dou aula nem online presencial, assim, presencial não, ao vivo, né? Vamos dizer assim. Eu não dou aulas ao vivo e não dou aulas presenciais. Eu tenho um trabalho que pode ser considerado também na área da educação, que eu trabalho na socioeducação, mas eu trabalho mais no intuito de promover a arte para um público, né? Que são adolescentes que cometeram algum ato infracional. E aí eu trabalho promovendo arte, promovendo cultura, promovendo lazer para esse público. Vez ou outra dou uma oficina, acontece. Mas não é uma prática que eu faço sempre, não. E aí hoje em dia é só o curso online, mas eu já dei muita aula, assim. Trabalhei numa escola aqui de Brasília dando aula de música durante 8 anos. Trabalhei nos cursos pontuais da Escola de Música de Brasília, pontualmente, né? E também já dei aulas particulares. Em Uberlândia eu trabalhei também em algumas escolas particulares, sempre levando as duas coisas, sempre tocando e dando aula. Comecei tocando primeiro, muitos anos, muitos anos tocando, e aí em algum momento, quando entrei na faculdade, eu acabei dando algumas aulas, né? Então eu vivi essa experiência durante um tempo. Legal. Inclusive, você deu aula na Escola Vila Lobos, né? Eu dei aula na Escola Vila Lobos, em Uberlândia. Escola Vila Lobos, a escola É muito top. Uma pena que não tem mais aqui em São Paulo. Mas já teve, já há muito tempo atrás, eu acho.
mas é uma escola maravilhosa que infelizmente não tem mais em São Paulo. Se eu não me engano, eu acho que ainda tem no Rio de Janeiro. Acho que no Rio de Janeiro ainda tem. Tem uma galera que sempre se forma lá e tal. Eu acho que a escola Vila Lobos do Rio e de São Paulo, elas eram, acho que uma franquia diferente da escola de Uberlândia, que não era curso técnico, né? A de São Paulo e do Rio são cursos técnicos, né? Sim, que Essa que eu muita trabalhava, lá naquele nessa momento, daí. acho que não, mas enfim, mas trabalhei também, bom. Que legal, muita coisa então você fez aí, tem uma caminhada. Não é uma coisa que aconteceu do nada, né, Larissa? Tem uma história por trás, né? Assim, você dormiu, ah, gente, hoje eu acordei uma cantora, ah, hoje eu tenho um monte de música, hoje eu faço um monte de coisa. Não, todo mundo tem uma trajetória que às vezes a gente não conhece. Vê a artista para lá e para cá, vê nessa correria, mas não conhece esse outro lado da história, né? Como você falou, poxa, já teve muita luta, já teve muita correria, muita coisa, para hoje você tá onde, né, você chegar onde você chegou. Mas aí você também compõe, escreve e tal. Isso sempre teve com você também? Essa coisa de sempre escrever desde quando você se entende, desde quando você começou a entrar nesse universo da música ou não? Isso foi vindo com o passar do tempo? Não, foi uma coisa bem natural para mim, isso sempre existiu. Então, por exemplo, eu me lembro, eu comecei a estudar violão, assim, com 6 anos de idade, né? Tinha Nossa, uma que festa isso? lá em E eu que não Pirassununga. me ideia, 6 anos de idade já faz isso. Aí eu era louca com o instrumento, eu queria muito tocar, cantar e tal. Já tocava na igreja lá da cidade. Chegou uma freira que tocava violão, e aí não tinha escola de música na cidade, mas a minha mãe pediu para essa freira me ensinar a tocar. E ela acabou me ensinando e eu comecei ali a tocar violão. E aí eu me lembro de uma vez, aos 5, 6 anos de idade, que eu e minha irmã fizemos uma música, mas era uma música infantil, assim, essas coisas bobas, assim. Mas eu consigo me lembrar da composição até hoje. E depois, mais pra frente, ali por volta dos 12 anos de idade, eu comecei a compor direto, né? E aí tem fases, né? Eu falo que a composição, você precisa de tempo. Você precisa de tempo para sentar e se dedicar àquilo, né? Quase nunca surge assim uma coisa do nada. Nossa, eu tô aqui conversando com você e tô pensando numa música. Não, eu preciso estar sem fazer nada, disposta Essa a parar. facilidade, né, assim, rápido, né? Tem pessoas que eu tava no carro, no trânsito, no banheiro, tava não sei aonde, de repente já veio a melodia, já tava tudo pronto, né? Assim, tem pessoas que têm essa facilidade. Acontece também, já aconteceu comigo também essas situações, mas não é algo que acontece todo dia, por exemplo, né? Para você se conseguir fazer uma quantidade significativa de músicas, isso acontece de vez em quando. Então, assim, para você ser um compositor de muitas músicas, você precisa sentar e realmente dedicar tempo àquilo. Então, teve um tempo longo que eu fiquei sem compor, porque eu estava dando muita aula, e estava tocando na noite, produzindo trabalho. E aí eu fiquei uma época, assim, foram anos sem um processo de composição. Aí, quando eu tinha um tempinho maior, eu sentava e compunha alguma coisa. A pandemia me deu esse tempo, bastante. Então, eu compus bastante durante a pandemia, né? E hoje eu tento manter essa qualidade de vida, né? Trabalhando um pouco menos com coisas que eu tenho que fazer muita ação e tocando ali, tocando ali. Eu toco menos hoje em lugares, eu trabalho menos, mas eu trabalho mais em casa também, né? Então, por exemplo, hoje, sexta-feira, é o dia que eu fico em casa e de manhã e à tarde, tarde toda, a manhã toda, faço minhas coisas em casa, faço meu café, que eu adoro fazer café. E aí eu sempre componho. Eu tava compondo uma música antes de falar com você, inclusive. Que legal! Olha só. Mas dessa vez eu não vou pedir para você fazer essa exclusividade de cantar aqui agora, que não está registrado ainda. Não, tô brincando. Mas já ia ser um registro de qualquer forma. Falou, ó, que esse vídeo já ia ser um registro de qualquer forma. Mas assim, você tem filhos, alguma coisa assim ou não? Ainda não. Ah, Estamos no sim. processo. Pode Então, eu ia ser te que esse perguntar se você tivesse filho, eles também já estavam entrando nessa área da música, assim, também. Pois é. Eu tenho Seguindo, né? sobrinhos, né? Tem dois sobrinhos, tem a Maria Luísa e o Pedro. O Pedro tem 3 anos, a Maria Luísa tem 5. Ela é bem musical, ela gosta de tocar bateria. A gente tem uma banda, quando eu vou para Uberlândia, a gente ensaia, né? Então, tem esse processo. Ela canta super afinadinha e tal. Eu tenho uma brincadeira com ela que chama Maestro, que ela me chama para brincar, que é, por exemplo, eu fico fazendo frases musicais, assim, às vezes bem difíceis, para ela repetir, né? Que eu fico. Pam, 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 pam. Aí ela vai repetir. Aí eu, pam, 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 pam,
E ela repete tudo, ela é muito, muito boa nisso. Teve um dia até que a Lud, minha esposa, falou assim, ô, para, tipo assim, me dando um toque assim, faz coisa tão difícil, né? Porque ela vai ficar chateada de não conseguir fazer. E aí ela repetiu na hora que eu tinha feito difícil. Eu olhei pra ela e falei assim, você que não consegue fazer, poxa, ela consegue fazer sim. E o Pedrinho ainda não fala, ele não se comunica ainda falando com a gente. Ele é autista, a gente não sabe se ele vai ser um autista que não fala ou que fala. É, ele tem alguns interesses musicais, mas ele não é tão interessado na música. Ele é muito interessado Então, a na música pode música. até ajudar nisso também, né, ô Larissa? A música pode. Você vê que hoje tem os tratamentos de musicoterapia, né? Acho muito interessante quem faz esse tipo de trabalho, tanto para quem tem alguma deficiência, para quem não tem, ou alguma dificuldade na fala, qualquer coisa assim, trauma. Eu acho legal essa coisa da musicoterapia, né? Isso é muito interessante. Ajuda muito também os autistas. Interessante isso que você falou. A musicoterapia ela é uma outra área separada, né, da música. Se você, por exemplo, quiser ser Sim, musicoterapeuta, você tem sim. que fazer faculdade de musicoterapia, né? Eu tive uma amiga, tenho uma amiga, né? Tive porque eu lembrei dela no passado, a Fernanda, que está hoje em Goiânia, na Universidade Federal de Goiânia. Ela é musicoterapeuta e ela fazia violão junto comigo, era minha colega de curso ali na época, a gente fazia violão, e aí no meio do curso ela largou o violão, falou, vou fazer musicoterapia, violão o instrumento não é para mim. E está super realizada aí na área. É muito legal mesmo. Sim, é muito top isso. Eu acho muito interessante. Qualquer hora eu vou trazer alguém aqui, gente, para falar desse assunto também, hein? Qualquer hora, quem sabe, eu não falo com essa sua amiga aqui, para também dar uma exclusividade. É uma Eu estava brincando com a Larissa, eu falei, se você foi lá no Thiago, tem que falar comigo também. Falei, que ciúme? Falei, tô com ciúmes, tem que falar comigo também, tem que ter um bate-papo comigo também. Mandar um abraço pro Thiago aí também, que faz um trabalho bem legal, assim, também, de trazer bastante informação, assim, trazer bastante pessoas bacanas, assim como o seu trabalho. Olha, e você também imaginava que tudo isso fosse acontecer com você agora, tudo que aconteceu hoje, olha, participar de um programa de TV, tudo isso, você imaginava isso? Você achava que ia demorar muito, 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 ou demorou muito? Você falou, não, imagina, isso aí não é pra mim, eu acho que você é só a cantora aqui mesmo de Minas Gerais e ninguém vai me ver, né? Cara, isso é um negócio assim, eu tô indo pra terapia, né? Porque isso aí é um caso muito complexo para gente que trabalha com música, porque assim, se eu falar assim para você, ah, não, eu sou tranquila, eu nunca esperei por isso, é mentira. Mentira, porque a gente espera assim, a gente trabalha por reconhecimento, a gente trabalha para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, para divulgar nosso trabalho, e fato, isso aí é fato total. Então, assim, eu sempre busquei alguma coisa, algum tipo de reconhecimento. E aí, se eu te falar assim, ah, eu queria ir para o The Voice, é mentira. Não que eu não quisesse. Mas assim, eu não falava assim, ah, tem que ser isso, eu tenho que ir para o The Voice. Tem que acontecer alguma coisa na minha vida, assim, pontual. Não, eu não tinha essa questão, né? Mas eu sempre quis que alguma coisa acontecesse que me desse essa visibilidade, né? E eu sempre batalhei muito por isso, né? Da maneira como eu aprendi a batalhar, né? Que era estudando e tocando e tentando e colocando as músicas aí. Tanto que quando eu fui chamada, por exemplo, para o The Voice em 2020, eu já tinha um canal do YouTube com mais de 50 vídeos, mais de 50 covers ali. Então, assim, não era uma coisa que um trabalho que eu estava fazendo ali do dia para o outro, eles me viram e me chamaram, né? Era uma coisa que eu estava construindo há algum tempo já. Já tive algumas outras experiências, algumas frustrantes, outras não. Tipo assim, de estar tocando num lugar e o empresário virar e falar assim, não, cara, eu sou empresário da área, vou te bancar aqui, vou levar você para o Rio, São Paulo, e vou te estourar. Já aconteceu essa promessa, por exemplo, algumas vezes, né? Essas supostas oportunidades, mas depois não dá certo, ou sou fome, ou pessoa, sei lá, não aconteceu como ela queria que acontecesse, e Ou por para aí uma vai. coisa e faz outra, né? Também tem isso. Então eu sempre quis sim, eu sempre achei que eu merecia, até pelo trabalho mesmo, tá? De ter um pouco E a mais de visibilidade visibilidade. que isso vai te dar. Muita gente acha que a pessoa vai lá no The Voice. Não, peraí, ela vai lá, ela está se achando. Olha lá, quer se aparecer. Mas, pô, é o seu trabalho, você trabalha com música, é a oportunidade que o Brasil tem como te ver, né? Uma visibilidade que você tem, né, para mostrar o seu trabalho. É, não,
assim, eu não vou, por exemplo, olha só, eu iria pro Big Brother tranquilamente, não que seja minha praia e que eu acho Eu também que. iria. Se me chamasse, eu também iria, Larissa. A gente ia ficar lá no Big Brother. Eu não ia votar em você. Falo, não, eu conheço a Larissa, não posso votar nela. Porque assim, é uma forma de se divulgar hoje em dia, né? É um dos meios, né? Eu faria tudo para divulgar meu trabalho? Não, eu tenho limites, né? Mas ao mesmo tempo, daqui para frente, por exemplo, o que eu espero? Eu posso te falar um sonho aqui que eu tenho, alguns sonhos, né? Eu Legal, vai. gostaria muito Fala que aí. uma música minha tivesse ou numa série da Netflix, ou numa novela, ou num programa, que eu gostaria muito que uma música minha fosse usada dentro de um cenário assim como esse, ou de um filme, sei lá, alguma coisa assim, desse tipo. É um sonho que eu tenho, que quem sabe algum dia aconteça, né? Tamo aí, inclusive, pode acontecer, inclusive, depois que eu morrer, né? Pensa, a pessoa morre, aí tá lá. Alguém acha a música e Eu coloca no também tenho negócio. isso, mas não, vai ser em vida para vocês assistir isso aí. Eu também lembrar. Falou, olha, é a música da Larissa. Ela falou naquele dia, chegou o dia de alguém usar a música dela. E e é um sonho que eu tenho, assim, que poderia, inclusive, ser uma música minha, uma composição minha, gravada por uma outra pessoa. Eu não tenho a exigência de que seja na minha voz, né? Pode ser na voz de alguma outra pessoa. E uma outra expectativa que eu tenho, uma outra coisa que eu sonho, o que que era mesmo que eu ia falar, gente? Peraí. Ah, lembrei. Eu ainda queria ganhar um prêmio, por exemplo, assim, prêmio da música popular brasileira, que é um prêmio super respeitado, assim, na área, né, da música, ou uma indicação para um Grammy latino, seria uma coisa também que eu ficaria Mas imensamente podia satisfeita se ser indicada pelo acontecer. teu álbum. Você podia ter sido indicada pelo esse teu álbum aí. Mas eu tô com outros Gente, também, então, assim, faz tudo de novo essa premiação. Chama ela, fazem tudo de novo. Para com isso, hein? Volta lá e faz tudo de novo. enfim, tô nessa expectativa, assim, os meus objetivos de vida hoje em dia são esses, assim, em relação à Legal. música, né? Legal, e eu falei aqui do álbum, e para poder fazer um álbum também é muito difícil, né? Às vezes, para você escolher o repertório seu mesmo, é muito difícil para poder você colocar ali, né? São muitas questões, né? Essa é uma questão que às vezes a gente erra. Por exemplo, se você me perguntasse, você está satisfeita com o álbum Deixa, né? Com aquelas músicas lá, isso aqui tem, eu vou falar para você, não tô. Eu estou satisfeita com as músicas que eu lancei nesse álbum. Eu acho que elas têm uma história e por mais que a gente sempre, quando a gente produz uma música, a gente sempre escuta depois achando que podia ficar melhor em algum ponto. Isso é natural. Tanto que quando eu vou produzir algum outro artista, eu falo, olha, tem hora que a gente tem que parar. Tem que parar e dizer assim, isso é o que eu consigo produzir hoje, eu vou lançar essa música desse jeito aqui, depois eu faço outro arranjo e fica para uma próxima, né? Então você tem que ter essa consciência, sim. Então eu estou satisfeita com as músicas do jeito que elas saíram, não que eu acho que sejam perfeitas, mas eu tenho essa consciência de que naquele momento era o que eu podia fazer de melhor. Mas em termos de álbum, é tão difícil isso que você falou, né, que você comentou, que eu não sou satisfeita com a composição desse álbum que eu lancei, desse último álbum que eu lancei. E o motivo pelo qual eu não sou satisfeita com isso é o seguinte, inclusive se algum cantor aí que tá aí na live, ou que vai ouvir, assistir essa live depois, olha essa dica. Se você quer fazer um álbum, você tem que pensar nesse álbum desde o início. Porque aí você faz as suas ações todas programadas para este álbum. O que eu fiz Sim. foi, vou lançar músicas que eu quero lançar. E aí eu escolhi músicas e Entendi. separadamente e lancei. Depois que eu lancei essas músicas, eu juntei elas num álbum, que é uma estratégia hoje em dia que você tem, né? Você tem duas opções hoje em dia de lançamento de álbum. Ou você lança o álbum todo junto, com todas as músicas prontas e pá, Uma lancei. vez, Ou você né? vai lançando uma Eu música vejo, por até vez. vou te interrompeu, Larissa, mas eu vejo que isso lá fora, eles fazem muito isso, né? Tipo assim, já coloca o álbum mesmo com umas 10 faixas, mesmo, umas 10 músicas assim. Aí fala assim, gente, saiu aí o álbum da Beyoncé, ou da Rihanna, de quem seja. E já coloca assim de cara mesmo, né? Tem vezes que a pessoa tem coragem e já fala, meu, vamos pôr logo essas 10 aí de primeira, né? Mas isso aí é complicado para alguns artistas. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito clássico do que acontece. Se você lança um álbum todo com 10 músicas, com 12 músicas, todo de uma vez,
você tem, vou pensar em marketing, né? De mercadológico mesmo. Você tem a oportunidade de vir aqui no seu programa, eu tenho uma oportunidade única de vir no seu programa e dizer, lancei um álbum. Se eu faço um lançamento por mês, por exemplo, ou a cada 2 meses eu faço um lançamento, eu tenho a oportunidade de a cada 2 meses virar para você e falar assim, ô, divulga aí que eu tô lançando uma música nova. Sim. E aí você me divulga mais vezes do que uma vez. Então, se eu lanço um álbum por ano, eu tenho um boom uma vez por ano. Se eu lanço as músicas separadamente desse álbum e depois junto esse álbum, é mais fácil para o artista menor, para o artista pequeno, dele fazer a sua divulgação, entendeu? Não é o caso de Beyoncé, nem da Rihanna, nem sei lá de quem, que eles não precisam disso, entendeu? Porque já tem esse mega marketing da Anitta, ela não precisa fazer isso. Né? Mas e a gente quer... né? Eles têm um público muito alto, né? Então as pessoas vão ouvir mesmo. Por mais que eles não vão gostar, mas vão ouvir de qualquer forma. Vai dar o play lá de qualquer jeito. Olha, você falou uma coisa que faz o total sentido. E aqui você vem quantas vezes você quiser. Toda vez que tiver lançamento, você volta aqui quantas vezes você quiser. Só falar, ó, Barró, assim, eu quero ir aí no seu programa, hein, que eu tenho lançamento. Toda vez. E se tiver em São Paulo também, a gente faz presencial aqui, que eu acho até mais legal também. Vai ser uma coisa muito top. Mas é interessante que você falou, tá vendo, gente? Vocês estão ganhando aí, ó, um workshop aqui sem querer com a... um workshop de marketing musical aqui. Sem querer, vocês estão ganhando. Chega e não... Não, dá mais spoiler, não. Deixa eles comprarem teu curso. Faz um novo curso assim e o povo vai poder comprar aí o teu curso para poder saber mais dicas, mais coisas. Olha que legal. Meu, eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Você conhece a Ana Lélia também. A Ana Lélia é top. A Ana Lélia é terrível, gente. Ela também escreve, faz um monte de coisa. A Ana Lélia e o Pingo são muito top, muito top. Ela já esteve aqui comigo já algumas vezes. Sempre quando eu estava falando com alguém, ela aparecia, eu colocava ela na live, assim, eu chamava ela do nada. É que ela não apareceu aqui agora, senão eu ia chamar ela aqui de novo. Não, agora ela está no trabalho, ela está trabalhando agora, e por isso ela não entrou, porque se ela souber, eu não avisei para ela que eu estava aqui, porque se eu avisasse, ela ia entrar, ela ia pedir uma folga lá, ia entrar nessa live e ia me atrapalhar. Não sei se você sabe, mas ela faz isso, toda vez que eu alguém, eu chamo ela do nada, e ela aceita, toda vez ela aceita. Teve um dia que a moça gravou a música dela, eu estava aqui falando, aí ela entrou, e o produtor da música também, aí eu fiquei conversando com os três, aí a gente ficou aqui um tempão. Ai, mas foi muito legal. A Ana Lélia também faz um trabalho muito top, gente. Muito top. É, e ela também já teve trilha aí, novela, já teve coisa também. Ela também já teve. Mas você também vai ter. Vai chegar a tua hora lá e eu vou falar, olha aí a música da Larissa, hein? Olha, mas muito obrigado, Larissa. Muito obrigado por você abrir esse tempo para poder falar aqui comigo. Sabe que volto aqui quantas vezes você quiser. Mas, claro, antes de tudo, como que eu acho nas redes sociais, nas plataformas digitais. Quem quiser ouvir, quem quiser colocar na playlist várias vezes, quem quiser saber, agora é a hora. Fala pra gente. Larissa Vitorino Oficial, é o nome aqui do Instagram, do TikTok. No YouTube é Larissa Vitorino, no Spotify, Deezer, Tidal, no Apple Music, Larissa Vitorino, você acha aí as minhas músicas. E este ano tem lançamentos, então segura essa. Então vai vindo coisa boa, ela vai voltar aqui, gente. Como ela falou, cada vez se tiver, se for um por semana, ela volta aqui para poder falar com a gente sempre. E você vê que quantas vezes quiser. E quem falar, ela vem de novo. Mas quem ficar reclamando, vai vir de novo. Vou dar uma história para trazer aqui para você. Vou inventar uns trem aqui para trazer aqui. Daqui a pouco você vira um personagem aqui, né? Se ficar lançando tanto, você vai virar um personagem. Larissa, olha, muito obrigado. Vamos aqui pro print. Vamos lá, sorrindo aqui pro print. Ai. Obrigado, Larissa. Tá bom? Assim que estiver disponível no YouTube, tem a edição lá pro YouTube, aí eu te passo o link depois, tá bom? Perfeito. É nóis. Ela tá editadinha lá de um jeito diferente no YouTube, aí eu te mando, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Que isso, eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau.